Não é? Não sei se eu posso estar falando besteira. Não, exatamente. Porque tem muita gente que não... Ah, por exemplo, não tô trabalhando, eu vou virar corretor. Esse é uma coisa que infla também, né, o mercado. Não, exatamente, Fonz. É o seguinte, na verdade isso é o principal que acabou gerando um certo preconceito com a profissão de corretor de imóveis, porque realmente eram pessoas, assim, existem ainda hoje, né, pessoas muito despreparadas no mercado, né, e eu falo que quando tem um mercado de pessoas despreparadas é aí que você pode se destacar. Exatamente. Claro que também existem profissionais extremamente qualificados, pessoas, né? Como qualquer área, né? Como qualquer área. Mas, porém, essa de corretor ficou com preconceito justamente por isso. É a pessoa que, às vezes, não tava ali, o famoso picareta que falava, né? E quando a gente chega fazendo um trabalho diferenciado, realmente estudando vendas, estudando para atender melhor o cliente, uma experiência e tudo mais, a gente acaba se destacando um pouco, né? Então, foi dessa forma. E, no caso, né? Eu falo que os outros tinham preconceito, mas eu mesmo também tinha. Ah, você tinha também? Então a gente tinha um pouco. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba tendo uma disrupção, porque assim, beleza, né? Formado em engenharia civil não é. É isso que eu ia perguntar, porque um engenheiro civil, às vezes quem tá de fora olha e fala, pô, mas você é engenheiro civil, tal, porque tem um status todo, né? Aí você virou corretor? É esse tipo de preconceito que você sentia? Isso, eu mesmo, né? Eu falava, pô, agora... Você mesmo. Eu mesmo, né? Eu falei, caramba, né? O que vão pensar, né? E tal. Só que aí eu fui vendo que realmente era uma profissão extremamente digna, como qualquer outra, né? E realmente era um trabalho profissional. Hoje em dia, que nem eu falei, além do preconceito que existe também o preconceito de uma outra forma também a maioria dos clientes, mas a gente fala assim, não é nem de má fé, mas é uma coisa que já está até enraizada, né? Enraizado, que às vezes a pessoa não valoriza aquela questão da porcentagem, da comissão e tudo mais. Ele acha, o cara foi lá, não fez nada e tá tirando, né? Basicamente. Ô, louco, mas o trabalho do corretor é essencial, né? Exatamente. Até para dar um norte e tal pra pessoa, falar, bicho, ó, aqui dá... E toda a papelada, tem todo um trabalho por trás, né? Não, com certeza. Hoje em dia, na verdade, é muito complexo, tá? Na verdade, eu vejo hoje que... Aí eu já tô há 4 anos como corretor, eu vejo tão complexo tanto quanto a engenharia civil. Tá? Ah, é? Exatamente. Realmente você lida ali com a intermediação de... Queira ou não, são 2 pessoas, uma do lado do outro, independente se é empresa ou não, mas sempre tem pessoas uma do lado da outra. Então você lida com as emoções, a complexidade de números, complexidade de documentações, sempre é um caso diferente que aparece. Então, assim, realmente é uma profissão que exige muito do profissional, tanto da qualificação dele quanto de tempo mesmo. Não existe mais aquela coisa, o corretor trabalha só de final de semana, ele trabalha a hora que der. Um profissional que realmente quer ter números expressivos e que realmente vai atender o cliente da maneira que ele merece, é um profissional que ele tá basicamente toda hora como corretor de imóveis. Entendeu? Como dizem, né? Vaca não dá leite, né? Você tem que ir lá tirar, que se você for corretor... Eu até ia perguntar uma média, assim, salarial, mas eu acho que eu já vou até deixar essa pergunta, porque quem trabalha é que recebe, né? Perfeito, você falou tudo agora, Franz. É assim, como qualquer outra profissão, é o que você faz do seu salário, né? Assim, se você está trabalhando por conta, ainda mais a gente como corretor de imóveis, né? Você nunca tem um salário fixo, né? Então, basicamente, eu falo, os vendedores já se identificam, né? O vendedor é assim, o vendedor é o seguinte, ele tem que acordar todo dia, ele tem que ir atrás do leão lá, tudo pra gente conseguir o nosso pão de cada dia, vamos dizer, e a gente realmente conseguir fazer um dinheiro aí, né? Entendi. Entendeu? Mas seria uma barreira, por exemplo, eu começar como corretor. E aí não tem salário, né? Não. Então eu tenho que me especializar e tal. Você acha que tem uma média ou depende muito de cada um, né? Mas se você fosse dar uma média, quanto tempo depois que eu comecei? Porque daí eu tenho que fazer um curso técnico, alguma coisa? Isso, exatamente. Você tem que se credenciar, você faz um treinamento, você faz um curso, né? Tudo ele pelo Cresce, né? Pelo Cresce Paraná, tá? Pelo então Cresce? Você vai ter um certificado depois que você concluir esse Tem uma curso. prova? Você tem que passar em alguma prova? Tem uma prova, tudo certinho. É difícil a tudo. prova? Cara, pra falar a verdade, não é muito não. Entendeu? Não. Só que assim, você tem que... É um tempo. Não adianta você falar assim, com 2 meses quero ser corretor. Não existe. Não, tem que se preparar um pouquinho. De 1 ano a 1 ano e meio. Entendeu? É longo? É longo, 1 ano, 1 ano e meio você faz, e aí depois tem uma prova, entendeu? Mas assim, se a pessoa fizer certinho isso 1 ano, 1 ano e meio, ou ele tiver até antenado no mercado, ele não vai ter tantas dificuldades na prova. Lógico que ele não pode abandonar, falar assim, vou fazer por fazer e tal, também não vai conseguir. Mas se a pessoa acompanhar as aulas certinho e tiver me antenado no mercado imobiliário, né, não é isso que vai travar a pessoa, entendeu? Então, mas aí, voltando na pergunta, uma média, assim, por exemplo... Eu vou conseguir ganhar um salário de 3 mil depois de quanto tempo? Só dando um exemplo, 3 mil, 5 mil, um salário... Não, então, na verdade, é que vai depender do nicho que você trabalha. Hoje, a gente tem vários nichos, tem corretor que trabalha com todos os nichos. Tem corretor que se especializa, ou ele se especializa em casas mais populares, ou ele se especializa em apartamentos de mais alto padrão. Ou fazenda. Exatamente, área rural também, tudo mais. Uhum. Só que, normalmente, a gente até fala aqui no meio da corretagem imobiliária,
que demora alguns meses, às vezes, para fazer a primeira venda. Então, também é até um treino de resiliência, para ver se realmente a pessoa quer mesmo nessa profissão. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem, porque às vezes são 2, 3 meses sem você receber nada, né? E às vezes depois que você faz a venda, tem um tempo pra você receber ainda também. Tem isso também, né? Tem isso também, então depende muito. Então, assim, é lógico, pode acontecer de você vender no primeiro mês, segundo mês, mas não é o convencional. O convencional é realmente você ir pegando uma bagagem, entendendo mais ou menos o feeling, né? Entendendo ali qual que é o nicho que você vai estar trabalhando, os clientes, o produto. E normalmente vai ser esse de 2 a 3 meses, entendeu? Então você acha que você recomenda a pessoa começar tipo no paralelo? Então ter uma atividade fixa e começar a prospectar e tentar ser corretor, ou já mete a cara, lógico, e vai direto? Se a pessoa conseguir fazer um paralelo no início, pode ser, mas se ela tiver também já um pezinho de meia ali que ela aguente uns 3, 4 meses, na verdade até melhor, porque ela consegue se dedicar mais tempo integral como corretor de imóveis, entendeu? E aí depois com esse pezinho de meia ela se sobrevive 3, 4 meses, só que lógico, tem que se dedicar a estudar, né? Como qualquer outra área, se dedicar a estudar, você vai começar a aparecer os resultados, entendeu?